Fala pessoas, dia 10/6, segunda-feira, e vamos às notícias, mas antes dar aquele recado, obrigado quem tem comprado no link da Amazon, está o link aí na descrição e também no comentário fixado, clicou, navegou, comprou e ajudou bastante o canal, muito obrigado. E hoje à noite tem vídeo exclusivo, eu sei que era para sair ontem, mas eu empolguei, fui estudando um pouco mais e tem mais coisa para colocar, até vídeo extra que eu vou ter que colocar lá no X para poder deixar o link, porque aqui no YouTube talvez não fique muito legal, né? Mas vamos lá. Em encontro com Alckmin, Xi Jinping diz que China e Brasil têm a mesma mentalidade, uma coisa preocupante, né? Como diz aqui o Carlos, essa fala realmente é um motivo de susto, mesma mentalidade com o Partido Comunista Chinês? Pois é. Quando a gente fala que o Brasil ele tem um gosto comunista, o pessoal acha que é brincadeira, mas sempre teve, tá? Por isso que aqui teve o 64, os militares falaram, não, se deixar o negócio degringola, então tem que ter aí uma intervenção. Mas aqui, o Brasil não é nem Lula nem Alckmin, o Brasil é muita gente e a maioria não admite o comunismo. Infelizmente, na verdade, as pessoas não sabem o que é comunismo, tá? Muita gente no Brasil não faz a mínima ideia do que seja. A grande maioria não sabe o que é. Às vezes sabe que é algo ruim, né? Alguns aí não estão nem aí e por isso que estamos nesse nível. Lula é comunista e está no poder, né? Se o brasileiro fosse realmente consciente, ele teria, por exemplo, muita gente quando eu falo isso fala, né? Mas não foi culpa, nós não escolhemos. Você tem várias formas de reclamar e as pessoas têm reclamado muito pouco, na verdade. Brasil é a China dos trópicos, diz Alckmin em visita ao país, né? Falando que o Brasil, na verdade, é a China aqui dos trópicos, ou seja, uma grande China, né? Que, na verdade, agora a gente não vai conseguir mais comprar algumas coisas da China, tem imposto aqui, mas a gente vai conseguir exportar, como a gente vai ver em umas notícias aí, tá? Visita de Alckmin à China resulta em 24 bilhões em créditos para o Brasil. Quando você fala em créditos, não é dinheiro de graça, tá? Isso aqui são empréstimos, então a China vem fazer um empréstimo aí pro Brasil, o Brasil vai pagar com juros provavelmente, e isso deixa o Brasil completamente assim dominado, na minha opinião, né? Ele fica aí com uma dívida muito grande e por isso que Bolsonaro falava, existem gente lá do outro lado do mundo que está de olho no Brasil e agora não estão só de olho como estão com as mãos no Brasil, tá? Governo vai assinar convênio com a Alibaba para exportar produtos do Brasil à China. Movimento ocorre após a aprovação no Senado do fim da isenção de imposto de importação para compras internacionais de brasileiros de até $50, que a gente viu isso aí, né? A grande novela, mas o que eu digo é, vamos exportar o que exatamente para a China, né? Pois é, a gente não sabe, mas com certeza alguma coisa tem nisso aí, tá? Alguma coisa o Brasil vai perder nessa troca, porque o governo que está aqui no Brasil é só para derrota, não vai ganhar nada. Encontro com Dilma, Putin convida Lula para ir à Rússia durante a cúpula dos BRICS. A gente até falou dessa notícia, mas é bom a gente relembrar, tá? Porque nunca é demais num país onde o pessoal fala que sabe, muita gente na bolha fala, a gente sabe o que é comunismo, mas o pessoal em maioria não sabe. E o Putin, um grande comunista, falando, dando os melhores votos para o presidente do Brasil, tá? E a Dilma com essa cara que virou um meme, né? Ela com a cara só... Por quê? Porque ela, sinceramente, ela faz tudo que é mandada, sempre foi, tá? Então fala, não, mas ela é presidente, ela foi isso aqui. Nada, ela sempre foi colocada em posições que são, inclusive, de muito atrito, de muitos problemas, né? Ela é uma pessoa que acaba se esteprando bastante, né? Vamos dizer assim, tem muitos problemas. Tarcísio diz não ter queixa contra Dilma, só agradecimento e nega interesse em 2026. Ele sempre vem falando que não quer ser presidente, que não quer, e tá falando isso aqui. Falou sobre a Dilma, só tem agradecimento, trabalhei com a presidente Dilma, sem termos alinhamento político, ela sempre foi muito respeitosa comigo e eu com ela e deu muito certo. Isso foi uma das maiores críticas aí do pessoal da direita, da questão do Bolsonaro e do Tarcísio, porque ele tinha essa proximidade. E eu falei pra vocês que o cara, ele não ia entrar em atrito com praticamente ninguém. A maioria das declarações dele, não importa de que lado seja, você vai ver Tarcísio simplesmente agindo como tudo estivesse ok, tá? Então é isso que eu falei que você poderia esperar do Tarcísio. E aí o pessoal ainda acha ruim, ó, Folha empurrando esse fantoche do Bozo goela abaixo, né? Então o pessoal tá nervoso com a Folha em mostrar o Tarcísio. Sou bolsonarista e vou continuar sendo, diz Tarcísio. Governador de São Paulo disse que é conservador, liberal e defensor da democracia, que acredita no futuro do Brasil. Muita gente da direita já não gosta mais dele por causa das declarações da Dilma, com apertar a mão do Lula, só que aquela coisa, eu enxergo ele como a segunda etapa do bolsonarismo, né, que é aquela coisa extremamente flexível, fala com todo mundo, né, não briga com ninguém, por quê?
2018 foi o quê? Foi um enfrentamento. O enfrentamento resultou numa derrota e por isso os caras estão começando a simplesmente ser flexíveis. Tanto que eu falo, muita gente fala do Bolsonaro, mas o Bolsonaro está flexível com o Valdemar. O Valdemar foi um cara que foi preso. Então você percebe, são coisas que a política exige e vai acontecendo. Eu, sinceramente, observo de camarote aqui, vamos ver o que acontece, tá? Mas olha só que legal que temos aqui, a Folha e o Estadão, o serviço que vem fazendo. Olha que interessante. Conab diz que companhias precisam garantir a entrega do produto. O pregão virou alvo da oposição e do agronegócio. Olha só, leilão de arroz do governo foi vencido por loja de queijos e empresário que já confessou propina. Falei pra vocês que esse negócio de arroz estava totalmente estranho, do nada vamos comprar arroz. Mas não, peraí, já colheu praticamente tudo, não precisa de arroz. E aparecem essas notícias do Estadão também, então é Folha e Estadão. Leilão de arroz foi arrematado por mercearia de bairro, fabricante de sorvetes e locadora de carros. Empresas muito pequenas, que simplesmente do nada estão aí com a fração assim, uma conta de quase bilhão, né? Na verdade, se você pegar todas as 4 empresas, dá 1,3 bilhão. Depois do mensalão em Petrolão, vem aí o arrozão, diz o Brenner, 1.800 curtidas. Eu falei que estava estranho. Cruzoé, Queijo Minas, a empresa que vendeu 736 milhões em arroz ao governo, tá? Agora caberá ao Weasley, né? Que é de Souza Limitada, nome empresarial do supermercado Queijo Minas, a responsabilidade de entregar 147 mil toneladas do grão, em uma transação superior a 736 milhões de reais. O capital dessa empresa, inclusive, tá? Ela foi alterada, tá? Eu vou ver se eu encontro aqui. Tá aqui, ó. E aí, do nada, desse ano, 24 de maio, dia antes do leilão, ele aumentou, tá? Era de 80 mil e foi para 5 milhões. Então, do nada, né? A empresa vencedora de leilão de arroz diz ter solidez e experiência, né? Era um mercadinho e tem aí uma conta de 736 milhões feita com o governo. Que coisa mais interessante, né? Que coisa mais interessante. Mini mercado e fábrica de sorvete. As microempresas que venceram o milionário leilão do arroz. Capital social de uma das empresas é 10 vezes inferior ao valor de negócio. 10 vezes inferior. Enfim, mas o cara disse aqui que tem solidez e experiência. Tudo bem, né? Eu falei pra vocês que esse governo é tudo assim. O povo vai ligar? Por quê? Não vai ligar porque aí começa a ficar complicado. O que é licitação? O que é esse leilão? O que é capital social? O que é isso? O que é aquilo? É mais fácil falar, olha as joias. Olha, vendeu as joias ali, ó. Tá vendo? Ó, as joias ali acontecendo. E o arroz, né? Tá acontecendo o que com ele? Brasil encerra maio com o arroz branco mais caro do mundo. E por que isso acontece? Porque o mercado, ele é simplesmente flexível dependendo da opinião do povo, né? Do como é que vai acontecendo nas notícias. Então você imagina assim, tá faltando arroz, aparece na televisão, tá faltando arroz, o presidente diz, tá faltando arroz. O que você acha que o cara do mercadinho vai fazer? Ih, tá faltando arroz, cara. Então eu vou pôr um preço mais alto. Tá ficando difícil ter arroz, né? Vai ter falta. Então o mercado vai se adaptando ao que aparece nos jornais. E o mercado funciona assim, o Brasil acaba sofrendo com toda essa movimentação exagerada em cima do arroz. Que coisa linda, esse é Brasil, né? PF indiciará Bolsonaro e advogados, mas não deve pedir prisão agora. Enquanto tudo isso acontece, dessa coisa do arroz, que o pessoal vai deixar passar tranquilamente, o povo brasileiro não tá nem aí com essas coisas, a PF vai atrás do Bolsonaro, tirar a carta de novo, não vai pedir a prisão, porque eles têm medo, aí pede prisão, acontece igual o Trump, né, que tem o mugshot, aí dá mais força pro cara, e tá difícil a questão do Lula, tá sendo mal aceito no povo, pelo povo, que é justamente o pessoal tá começando a ter problemas no mercado, né? E aí a autoridade aponta pagamentos indevidos e irregularidades em obras patrocinadas por ministro de Lula. Então você vê o ministro de Lula totalmente enrolado, o cara completamente aí, faz tempo que tá enrolado, há muito tempo. E o problema é o quê? Bolsonaro com, lembre-se, os joias e o cartão de validação. Esses são os maiores crimes aí do Bolsonaro, né? Enquanto isso, todas essas articulações da esquerda no Brasil. E por isso que a gente fala que o gigante não acordou. Que o brasileiro, ele, sinceramente, boa parte das pessoas que estão em sua volta, você vai falar com elas e simplesmente não estão nem aí para essas coisas. Não estão ligados nessas coisas, né? Na verdade, tem gente com dinheiro, ó, por exemplo, assim, ó, essa notícia foi apagada. Mas eu tenho. Do jeito que está com o governo metendo a mão e querendo taxar tudo, não dá, diz Rubens Ometo. Esse vídeo foi apagado, né, do Metrópolis lá no Instagram, não sei o porquê, tá aqui a prova,
fui pegar hoje, não tem mais, o vídeo meu está salvo, e o print é que ele doou 1 milhão ao PT. Quando eles apagam isso aí, tem vários motivos, pode ser que a notícia tinha algo errado, para evitar um processo, qualquer coisa. Eu falei, será que ele não doou 1 milhão ao PT? Eu fui em 2023 e tá lá, ele não só doou 1 milhão, mas doou também meio milhão para outra sigla da base. Ou seja, o cara é muito empolgado. E do nada, ele agora diz que o governo Lula desrespeita a lei com impostos, diz Rubens Ometo. Né? A questão do arcabouço, eles querem taxar tudo. Sério que você foi enganado, cara? Você foi enganado? Por isso que eu falo, nem tudo é dinheiro. Inteligência também não se compra, né? Porque será que ele não sabia que seria enganado pelos comunistas? Né? Doou todo esse dinheiro e não sabia? Que coisa, hein? Só tem dinheiro. Chegou ao limite o aumento da carga tributária, diz André Esteves. Então, todos aí, o pessoal com muito dinheiro sendo enganado. Será que foram enganados mesmo? Não sei. Talvez não receberam o que acharam que ia ser uma maravilha, né? Enfim, não sei, realmente não sei. Eleições, Lula parece ter despertado para o crescimento dos nomes da direita. Aí a Vera Magalhães aparece falando, finalmente o Lula tá percebendo que ele tá fazendo errado, ele tem que ir pra cima e tal. Não, na verdade não é que os nomes da direita estão crescendo, é o Lula que tá descendo. Tá? É esse o grande problema. O Lula já não tá tancando mais, porque ele fez muitas movimentações que tiram a sua popularidade. Não tem como voltar mais. A política está distante dos quartéis, como tem que ser, diz comandante do exército. Aí aparecem os militares, né? Aqueles que decepcionaram a direita, e afirma que houve um erro coletivo da força ao permitir publicações do Vilas Boas, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente não pode quantificar a direita e a esquerda, porque o exército é de todos. Só que aquilo, o exército ele deveria cuidar, por exemplo, não importa se a direita ou a esquerda fez alguma coisa assim fora da curva, eles deveriam ter a consciência e tentar arrumar o Brasil. E esse papo, é claro que a gente aqui, a gente sabe que esse negócio não existe. Eu sou apolítico, eu não tenho lado. Se você fizer um teste, você vai ser jogado no espectro político. O espectro político fala tudo, não importa o que, dependendo das coisas que você for colocar, você é colocado mais para a direita, mais para a esquerda, e o centro é quase inexistente. Uma coisa ou outra você vai ficar aí de um lado ou de outro, tá? Erramos, diz comandante do exército sobre post de Vilas Boas em 2018. Por quê? O Vilas Boas falou da questão do Lula sendo preso. Então, os militares, eles tinham concessão. Desculpa, mas militar ele não é um alienígena, tá? Ele é um ser humano. Então, o Vilas Boas vem da questão do julgamento do Lula, teve aí seu posicionamento, claro, né? Eu acredito que os militares, eles não precisam exatamente ter um lado para falar. Eu acho que, na verdade, até essas declarações não deveriam ser tão assim abertas, já que você não é um político, então por que você está dando essas declarações falando do Vilas Boas? Fica completamente apolítico, como você diz ser. Mas o que acontece? Não tem como. O militar, né, ele deveria simplesmente cuidar da nação, e se haver algo fora da curva, ele vai lá e se posiciona. Então, por exemplo, houve um bandido, o bandido fez um crime horrível, foi preso. Você vai perguntar a opinião do militar e vai falar o quê? Né? Foi preso justamente porque cometeu crimes e está correto a situação. Isso não é politicagem, é o quê? É simplesmente se ater à realidade. É uma questão humanitária, diz comandante do exército, sobre reativação das comissões de mortos e desaparecidos da ditadura. Ou seja, por que ele está dando essa declaração, né? Da questão da ditadura. Se você é contra o que aconteceu em 64, você tem um posicionamento político. Mas enfim, a gente não precisa, né, ficar desenhando muito, que vocês entenderam o que os militares são hoje, que lado eles estão. Por quê? Eu já deixo clara a letra aqui. Esses caras, né, eles apostaram, eles fizeram uma aposta. Apostaram no Lula, na bandeira vermelha, e vão tentar ver se, quando explodir uma guerra, se eles estão do lado certo. Só que aquela coisa, pode ser que do nada, alguma coisa lá do norte, né, apareça aqui e fala pra eles, não, vocês vão fazer isso aqui. E aí do nada eles podem pegar a bandeira vermelha e jogar fora. Ou tentar bater de frente. Enfim, vocês entenderam, né? A esquerda tem que atualizar o discurso e propor ação dura contra o crime, diz governador do Ceará. Aí o pessoal da esquerda falando que a esquerda tem que começar, né, a se mover da questão da criminalidade, sendo que no Brasil já tem 72 facções criminosas e insegurança pública afeta até 4% do PIB. E eu deixo só os comentários aí, um dos primeiros, né, a sequência de comentários pra você ver como o povo pensa. E eu digo, questão da criminalidade é o quê, né? A esquerda luta contra a criminalidade. Você vai falar assim, você é louco? Mas é lógico que luta. Vai chegar um momento, né, que você não vai ver 72 facções criminosas. Você acha que tem 72 facções criminosas em Cuba? Quantas facções criminosas tem? Venezuela, Cuba. Começa a sumir.
Entendeu? Porque o governo fala, não precisamos mais de vocês. A gente precisa de vocês para um ato revolucionário. Depois que a gente chega no poder, né, e acaba com tudo, não tem nem gente para comprar droga. Não tem mais criminalidade, né? Porque o país está completamente destruído. No caso de países aqui dos trópicos, né? Questão da América do Sul e tal, que manda dinheiro para os países que são da Eurásia. Certo? Continuando, Alexandre Nardoni abre MEI para trabalhar na construtora do pai em São Paulo. Ou seja, já conseguiu um emprego, tá tranquilo, né? Já vai trabalhar aí, tem uma família boa, já tem como trabalhar com o pai, vai ganhar R$2,5 por mês. Aí tem até o horário já, né? Tudo tranquilamente. E aí que eu falo isso aqui, ó. Nos Estados Unidos nunca mais sairia da cadeia, a gente falou isso no outro vídeo, é exatamente isso. No país sério, esse cara não teria mais que estar nas ruas. O que ele fez é imperdoável, né? E por isso que quando eu falo que o Brasil não presta, o pessoal, né, começa a achar ruim, fazer carinha feinha. Tá, mas como é que você tanca isso aqui, cara? Como é que você explica isso aqui? Você consegue explicar isso aqui pra um americano? Você pode chegar, ó, o cara jogou a criança pela janela e ficou um tempinho aí na cadeia, mas já tá trabalhando, tá tudo tranquilo. Isso aconteceria nos Estados Unidos? Num país sério isso aconteceria? Pois é, né? Aí quando eu falo, não, o Livio Blog é muito ruim, né? O cara é muito ruim, ele fica falando mal do Brasil. Deputada manda 100% das emendas para a cidade chefiada pelo marido, né? A questão das emendas, olha só o que acontece com as emendas, né? Os parlamentares costumam indicar a destinação das emendas para a prefeitura onde possuem bases eleitorais. A operação não é ilegal, só para deixar claro. No entanto, chama atenção nessa questão em particular que a deputada tenha direcionado 100% das emendas para a cidade onde o marido dela é prefeito e deve disputar a reeleição. Vale lembrar que o Pará possui 144 municípios, que se exploda os 143 municípios, ela foi lá e mandou tudo pro maridão, né? Coisa linda. Pois é, esse é o Brasil. Vai acontecer alguma coisa? O gigante vai acordar? A pessoa vai ficar revoltado? Não, porque muita da gente lá do estado não vão estar nem aí para essa notícia, certo? É isso ou não é? Vereador do PT é preso em ação contra desvio de doações ao Rio Grande do Sul. Ah, o cara aqui foi preso. Vereador, na casa dele tinha um revólver em situação irregular. Tá? E temos também recolhidos celulares e R$15 mil. É uma coisa que eu gostaria de falar mais abertamente, mas a gente não pode. Por quê? Porque isso aqui está muito recente. E eu te digo, eu fico me perguntando quantas coisas erradas aconteceram em RS esses tempos, né? Dá pra falar? Não dá pra falar, né? Porque aí você vai ser, não, você tá sendo injusto, né? Você não tem provas, entendeu? Então deixa rolar. PGR arquiva pedido de Deltan Dallagnol para investigar Moraes. É lógico. Deltan Dallagnol é completamente inocente. Ele achou que é o que? Aqueles canais que existiam da direita aí que falam, não, o Xandão preso amanhã, olha só, agora vai, né? Dando aquela esperança, 150 mil pessoas no vídeo, 300 mil pessoas, o pessoal todo empolgado. Na realidade é isso aqui, os caras têm o controle do Brasil, eles falam e fazem o que quiser, e o Deltan acabou se ferrando aí, tá? Porque novo ministro da Secom de Lula fez campanha para Hugo Chávez aí. Saiu o Paulo Pimenta, colocaram aí Laércio Portela, então o cara já fez campanha para Hugo Chávez, cara experiente, comunista, e é isso aí que temos no Brasil, tá? Enquanto isso, contra Lula e Moraes, bolsonaristas fazem ato esvaziado na Paulista e pedem ajuda a Musk. Então eu vou explicar um pouco o que está acontecendo aqui nessa manifestação, que eu, na verdade, já até esqueci do que ia acontecer, mas Van Hatten puxa couro fora Xandão em ato da Avenida Paulista. O Van Hatten tá começando a dar aquela, né, encorpada. Antigamente ele tinha críticas ao Bolsonaro, agora ele tá um pouco mais ferrenho aí, tentando juntar um capital político, ele tá querendo algo a mais, né? E o que significa essa manifestação aí com um pouco de gente? Foi o quê? Porque pessoas como a Carla Zambelli, Luiz Felipe, são pessoas que faziam, né, parte daquela direita que é bolsonarista, mas não é muito fã. Então o que eles estavam experimentando aqui? Tentar uma manifestação sem o Bolsonaro, né? Seria a direita sem o Bolsonaro, na minha opinião. Então eles tentam aí ver, não, tem 1 milhão de seguidores ou 2 milhões em rede, vamos tentar, e sempre existiu esse tipo de experimento, até na época do Bolsonaro. Vamos puxar para ver se a gente consegue mais aí, vamos dizer, um movimento externo a Bolsonaro, né? Tudo que os caras querem, tanto de MBL, né? Todo o espectro político de centro para a direita, os caras, né, tentando, e até o pessoal da esquerda mesmo, né? Na verdade que a gente fala MBL é esquerda, na minha opinião, mas para os brasileiros aqui, se você for ver nas notícias e tal, o pessoal fala que MBL é direita, mas é isso, na minha opinião, essa questão aqui da manifestação, tá? PL decide expulsar deputado por ajudar Janones e sabotar Bolsonaro, e aí temos o PL que expulsou o cara, não
não só porque ele ajudou o Janones, mas também porque ele tinha postura hostil ao Bolsonaro. Então o PL, ele existe praticamente por causa do Bolsonaro, de certa forma, né? O capital político mais impactante. Tanto que o Bolsonaro, quando ele chama pra Paulista, lota. Quando você vê pessoas que que o Bolsonaro não deu aí a letra, não falou pra ele, quase ninguém vai, né? Justamente porque o PL precisa do Bolsonaro. O Bolsonaro entrou no acordo com o Valdemar, e aí chega um cara, né, um deputado, e tenta bater de frente e não vai, né? E vai ser expulso. Sem citar o Bolsonaro, o PT diz que tentaram destruir o Brasil. Aí temos um trecho do comercial do PT que apareceu, eu não vejo TV, não vejo isso aqui, mas eles foi a arminha lá, tentando falar que o Bolsonaro tentou destruir o Brasil, né? E o que é isso aqui? O que é esse movimento do PT? Eles estão tentando justamente o quê? Pegar e não deixar morrer, né? Esse espantalho de que Bolsonaro era a coisa mais horrível do mundo, que é destruidor de mundos, e aí ele tentar salvar um pouco da reputação que o Lula vai acabando. Então eles tentam falar assim, não, olha, foram eles, e tentando recuperar, tentando segurar. A tendência agora do Lula e do PT é o quê? Tentar segurar o governo Lula ao máximo, porque o que vai acontecer daqui para frente é só críticas de todos os lados, como a gente vê portais, jornais como Estadão e Folha vem fazendo, tá? Venda de veículos novos desabam 64% no Rio Grande do Sul. Só que é lógico, né? O pessoal até não gostou, né? Vai vender carro para quem? Informação desnecessária. Reportagem até sem noção. Quantos carros não ficaram debaixo d'água no Rio Grande do Sul? É lógico que isso aqui não, né? O pessoal não ia... Não tem nada. Na verdade, o pessoal perderam tudo, né? Com certeza ia cair, tá? Enquanto isso, acordava de madrugada para jogar. Ganhava, mas rapidamente a ganância me dominava e eu não parava até perder tudo. Cozinheira que perdeu 80 mil com cassinos online em 2 meses. 80 mil. Eu não tenho dó nenhuma. Se eu tivesse 80 mil, olha, se eu tivesse 80 mil, né? Investiria no canal aqui, comprava uma câmera decente, tudo, trocava o microfone que tá chiando. Não, isso é uma maravilha. Mas o pessoal aqui pega o dinheiro e simplesmente some com ele em jogos online. Vai ter dó? Eu não tenho dó nenhuma, né? Agora vamos para internacional, que tem coisa séria. Macron dissolve parlamento e convoca novas eleições na França, tá? O que acontece? O Macron, ele já não tem um parlamento nacional dele pro lado dele. Ele tá apanhando sempre. Acontece que teve a questão do parlamento, eleições do parlamento europeu da União Europeia, que teve mais direita, né? Ou seja, contrários ao Macron. O Macron viu aquilo, ficou, e agora, meu? Já tô com uma situação difícil. Os caras vão lá, o povo francês vai e escolhe a direita, né? Contrário a mim, no parlamento europeu, que já dificulta demais. Então o que ele faz? Lá é completamente normal, não é um golpe, ele vai dissolver, ele vai chamar eleições novamente. Dizem que é para tentar salvar. Ou seja, o Macron ele vai querer trocar o pneu com o carro andando, né? E muito provavelmente ele vai se trepar. Ele vai completar aí a desgraça para a vida dele. E aí, com certeza, né? Se não houver, vamos dizer, artimanhas, segredinhos como maquininhas, né? Que vão ajudá-lo, vai acontecer que vai ter a maioria, seguindo a tendência do parlamento europeu, ser a maioria também no parlamento nacional dele, e ele se ferra mais ainda, né? Um movimento meio que desesperado. Por quê? Especialistas atribuem resultado a Trump, onde da extrema direita sacode a União Europeia e Macron dissolve o parlamento. Não é extrema, é só uma direita, né? E Macron dissolve o parlamento, tentando aí se salvar também, falando, se, né, a União Europeia não é esquerda, vamos tentar dar um reset. Sabe quando o PC travou? Você vai lá e dá um reset, só que às vezes dá reset e não liga. Provavelmente é o caso do Macron. Só se alguma coisa muito espertinha acontecer, sabe? Uns negocinhos mágicos acontecerem. O terremoto já começa a ser chamado de um momento Trump da Europa. Se confirmado, reorganiza a própria lógica política do continente. E é isso aí. Então, provavelmente, o efeito Trump está crescendo já no mundo, né? Lhamas reage ao resgate de reféns e ameaça nova rodada de sequestro. Acho que resgataram 4 pessoas e os caras já começam a ameaçar de novo, né? Ou seja, provando que Netanyahu estava certo, mesmo ele sendo atacado firmemente por vários jornais ao mundo, Estados Unidos, né? Cortando apoio. Essa é a vida. Enquanto isso, o Irã descarta 74 e autoriza 6 a disputar eleições, maioria conservadora, né? Eles põem esse nome assim, conservadora, né? Tentando colocar esse nome ruim ao conservadorismo, sendo que, vou fazer uma pergunta, né? Autorizaram aí só 6 dos 74. Qual é os partidos, quem é no mundo, né, que deixa inelegível candidatos? É a direita ou a esquerda?
né? Claro que eles vão chamar de conservador porque tem costumes, né, todos fechados, opressores lá, mas é completamente diferente, né, da direita cristã, aquela bondosa, que é realmente democrática, que ela realmente permite que você escolha, né, um cagado para pôr na presidência. O mundo gasta quase 13 trilhões, dá até difícil falar, isso aqui sabe o que é trilhão? Não sei, então é difícil falar, em investimento militar e bate recorde, porque as coisas estão se complicando no mundo. Então você vê que o mundo tá bem difícil, então a gente vê essas movimentações, inclusive, né, muito próximo aos Estados Unidos, tá? Então não tem o que a gente falar, né? E o pessoal fala o tempo inteiro em guerra, o tempo inteiro, mas os investimentos vão ser gigantes, ainda mais com a explosão aí da questão da Ucrânia e Rússia, né? Enfim, pessoal, muito obrigado pela sua visita, obrigado aí pela sua paciência. Hoje à noite tem vídeo exclusivo. Lembre-se do Patreon, o Padrinho não existe mais, ele não vai mais funcionar. Já mandaram e-mail para mim dizendo que não funciona, desista. Temos o Patreon e temos membro do canal para os vídeos exclusivos. E lembre-se do link da Amazon, compre qualquer coisa, aquela caneta Bic, uma borracha, o que for, e ajuda bastante o canal, tá certo? Muitíssimo obrigado, a gente se fala amanhã e tamo junto, é nóis.